Então, beleza. Eu sentei no sofá lá, já entrei lá no site de pornografia, comecei a assistir. Tô lá, né, como algo que eu já costumava fazer, porque era um pecado que tava impregnado em mim. De repente, quem me aparece ali? A Carol. Chegamos, hein? Chegamos ao momento mais ungido da semana. É isso aí, galera. Tá começando mais um episódio do Pode Unção. Seja muito bem-vindos, paz seja com todos. Eu me chamo Maicon Santos. E eu me chamo Carol Santos. E aqui no Pode Unção a gente sempre fala sobre 4 pilares, assim, importantíssimo. Casamento, vida com Deus, propósito e ministério, né, amor? Com certeza. E hoje tá lindo demais. Ó, eu diria que esse episódio é um dos episódios mais importantes, ou se não o mais importante que a gente vai trazer aqui pro Pode Unção, né? A gente tá no nosso 4º episódio. E a gente vai falar sobre um mal, né, que tem tomado tantas pessoas, que é a pornografia, né? Sim. Mas antes da gente tocar nesse assunto, a gente vai falar sobre o nosso testemunho que a gente já passou, né? A gente vai falar do livro que eu escrevi, né, A Maldição da Pornografia no Casamento. Mas antes da gente entrar nesse assunto, o que eles precisam fazer, amor? Gente, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E assim, todas as vezes que a gente postar um novo episódio, você vai ser notificado. Já aproveita também para compartilhar no grupo da família, grupo da igreja, da vizinhança, manda para um casal de amigos e eu tenho certeza que eles serão abençoados. Com certeza, não tenho dúvida disso. E ó, como eu disse, hoje nós estamos no 4º episódio, né? Esse episódio que ele é muito importante. A gente vai fazer dessa maneira aqui, né? Trazer convidados, mas também vai ter episódios que vai estar só a gente aqui tocando sobre algum assunto específico, né? E hoje é um deles, né? E ó, só pra você ter ideia, quanto isso é algo terrível e tem, assim, cada vez crescido mais, né? A Carol separou uma estatística, mostra aí pra eles, amor. Olha isso, gente. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. Imagine o que não assume, né? Exatamente. Desses 22 milhões, 76% são homens e 24% são mulheres. 58% dos consumidores têm menos de 35 anos. 69% estão em um relacionamento sério, casados ou namorando. Pesquisa com adolescente. 1 em cada 5 meninos de 13 a 17 anos se declara viciado em pornografia. A média por idade para o primeiro consumo de pornografia é por cerca dos 12 anos de idade. Olha isso. Com certeza. Quão terrível é, né? Meu Deus. Então, o motivo principal desse episódio aqui que a gente tá trazendo pra vocês, né? Uma coisa que a gente aprendeu é que quando a gente aprende com os nossos próprios erros, a pessoa que aprende com os próprios erros, ela é sábia demais, Sim. né? Mas a pessoa que aprende com os erros dos outros, ela é mais ainda. sábia ainda, né? Aquele famoso assim, você tá vendo uma pessoa que ela caiu no buraco, não, vou cair também. Não, a intenção nossa é fazer vocês verem a nossa história, o que a gente vai passar pra vocês aqui e falar assim, poxa, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero que esse mal aconteça comigo também, né? E como eu disse, né? Eu sou escritor de 2 livros. Eu escrevi o livro A Maldição da Pornografia no Casamento, que é aquele livro ali, já a gente vai falar sobre ele também, né? E outro livro que é O Medo que Te Paralisa. Mas só que esse primeiro, como foi o primeiro livro, né? Esse da pornografia, ele teve um impacto muito maior assim, na minha vida, né? Porque além dele contar ali o meu contato com a pornografia, lá também eu conto toda a minha trajetória, né? Desde quando eu entreguei minha vida desde da minha infância, na verdade, desde as promessas que eu recebi lá no início, né? Até os dias de hoje, né? Então, todo o processo ali, do que a gente passou, tá nesse livro. E aí, eu escrevi ele quando eu tinha 23 anos, né? Faz 5 anos atrás que eu escrevi esse livro. E depois que eu escrevi ele, beleza, eu li muito ele ali no início, mas depois eu deixei ele guardado, não fazia sentido eu ficar lendo de novo. Sim. Como a gente veio trazer esse episódio hoje, gravar esse episódio, né, eu falei, poxa, eu vou ler ele de novo, né, pra mim ver ali, relembrar alguma coisa que talvez eu tenha esquecido. Sim. E foi muito lindo, porque eu li em 3 dias, não quer dizer que você tem que ler ele em 3 dias, porque ele é um livro super pequeno, em um dia você lê com certeza, né, mas eu, pela questão do tempo ali, não consegui ler tudo de uma vez. E aí eu lendo ali, eu chorei muito, por quê? Porque é muito impactante aquela história ali, sabe? Por mais que foi eu que escrevi ela, mas enquanto eu tava lendo, eu vi que várias promessas que Deus tinha prometido ali
está se cumprindo em nossa vida, né? Vou dar um exemplo. No livro, quando eu escrevi esse livro, eu não era pastor, nada do tipo, eu nunca tinha sido pastor, beleza. E lá tinha uma promessa que eu seria pastor, né? E hoje eu já me tornei pastor e tal. Então, esse livro ele é muito forte, ele conta uma história ali que realmente ela foi inspirada por Deus, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso, né? E, amor, vou fazer uma pergunta pra você, por que o assunto da pornografia é muito importante? Olha, na verdade tem muitos motivos, né? Mas eu separei aqui 3, que assim, olha, é importantíssimo. O primeiro, é um pecado, então já se torna muito grave só aí. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do seu corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então, só isso já é bem pesado. Demais, segundo, né? Modifica a sua maneira de pensar e ver o mundo. Vamos colocar um jovem que nunca viu pornografia. Quando ele vê uma menina passando, legal. Depois que ele vê pornografia, a mente já vai para outro canto, né? Às vezes vê uma menina passando, já visão raio-x, já imagina ela ali. Então, modifica a mente. Terceiro, destrói casamentos e família. A gente tem muita propriedade para falar sobre isso, porque eu e Maicon, a gente vai fazer 11 anos juntos, 9 anos de casados. E foi o único motivo que nos levou à separação. Foi o vício em pornografia. Então, a gente ficou separado por um tempo, né? E fora isso, a gente ficou como pastores, né? Por um ano. Então, por as pessoas saber que a gente já tinha passado por isso, tinha sido curado disso, que o Maicon tinha um livro. Então, muitos casais nos procuravam, né? Sim. E o quão a pornografia tem destruído o casamento. Às vezes, o casal não chegou a se separar, de mudar de casa, de se separar no papel. Mas quantos casais a gente não ouviu falar que o esposo dorme separado num quarto sozinho porque ele se satisfaz sozinho, né? Exatamente. Então, a pornografia, ela destrói, de fato, muitos casamentos, né? Realmente, né? A pornografia faz com que a pessoa ela se isola ali. Exato. E aquilo é o suficiente pra ela, né? Sim. A gente separou aqui, ó, 4 tópicos bem importantes, né? Isso aqui é baseado em pesquisas que a gente fez também e na nossa vida, o que a gente já viveu, né? Primeiro que eu coloquei aqui, ó, a pornografia vicia o cérebro como uma droga, né? Eu até anotei aqui, ó, é um dos danos mais devastadores, porque transforma a mente em refém da dopamina. O efeito é igual ao de drogas pesadas. Tolerância crescente, precisa de conteúdos mais fortes. Isso aqui eu vivi, tá? Isso aqui que eu tô lendo aqui eu vivi. É igual, por exemplo, muitas pessoas falam assim, não, tem aquela droga que ela é uma porta de entrada para outros, né? Uma coisa que a gente acredita, sendo cristão, é que o abismo ele sempre puxa outro abismo, né? A nossa pastora, a pastora Rita, ela fala que a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Uma coisa vai puxando a outra. E isso é um fato, né? Então, às vezes a pessoa começa em uma droga, daqui a pouco ela tá em outra mais pesada. Sim. E com a pornografia é a mesma coisa, né? Você começa ali com os vídeos mais leves ali e tal, só que chega um tempo que aquilo, ele já não te estimula mais, você tá acostumado com aquilo, né? E aí você vai para outras coisas mais pesadas, você começa a assistir conteúdos mais pesados, né? Então, você tem perda de controle, compulsão, né? Dependência, aqui, ó, esse é o ponto de entrada que destrói todo o resto, relacionamento, fé, saúde mental e propósito, ou seja, a questão da pornografia, ela é um vício. E muitas pessoas, elas acreditam que não, eu faço porque é prazeroso demais. Mas várias coisas são prazerosas, mas quando a gente faz muito aquilo, se torna um vício, né? Exato. Então, realmente é algo que parece como uma droga. Exato. O segundo, destrói casamentos e relacionamento. A gente já falou um pouquinho sobre isso antes. A pornografia cria desejos irreais e expectativas impossíveis. Resultado: insatisfação constante, comparação do parceiro real com fantasias, traição emocional, perda da intimidade é um dos maiores motivos de divórcios hoje. Corrói o amor aos poucos, silenciosamente. Então, muitas das vezes, né, um homem que assiste pornografia... a mulher, às vezes, né, o mercado tem um corpo idealizado, porque a mulher trabalha com aquilo. Ela treina porque o corpo dela é uma performance. Performance. E a mulher de casa, às vezes, não vai ser assim. Às vezes ela é mãe, ela tá ali pra ser cozinheira, pra ser faxineira, pra cuidar da casa, dos filhos, às vezes trabalhar fora pra ajudar o esposo. Então, cara, ela nunca vai chegar a essa performance, né? Então... é bem complicado por isso. E olha o que eu escrevi aqui. O consumo contínuo da pornografia entre os rapazes pode gerar problemas graves sexualmente, como, por exemplo, a disfunção erétil e a perda de atração pela própria mulher.
E o Michael, ele pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Por conta do vício. A gente lutou contra esse vício, ele e eu junto, né? Porque eu sofria muito com isso. Isso trazia muitas bagagens pra mim, porque eu me comparava com muitas mulheres, eu me achava insuficiente diante de tudo isso. E eu não sabia o porquê acontecia. Então, todas as vezes, desde a primeira vez que eu peguei no celular dele, a primeira vez foi algo... tipo assim, que a gente não levou a gente a uma briga. Sim. Porque era algo que ele costumava fazer, então ele não sabia que eu não gostava daquilo, né? Então não levou a gente à briga. Mas depois a gente passou quase 9 anos lutando contra isso. Foi. Então isso me feriu muito, fez com que eu me sentisse muito mal. Nos levou à separação, né, por um tempo. E ele passou por esses problemas, né? Sim, com certeza. No livro a gente até fala sobre isso, né? Que chegou um momento ali, tipo, depois que a Carol descobriu que... A gente já tá dando spoiler aqui, né? Ela descobriu por várias vezes, mas depois aconteceu algo assim que... Meu Deus do céu. Mas depois disso, né? Que foi o que eu fiz, eu escrever o livro lá. Teve um momento ali que eu tive que tomar remédio. Porque eu não tava mais tendo a vontade que eu tinha de ter relações com a minha esposa. Né? Então a pornografia ela faz isso com você. Você fica tão viciado nela ao ponto daquilo, você precisar daquele estímulo para você ter prazer. Se você não tem aquilo, é como se estivesse faltando alguma coisa, Exato. né? Então é o que acontece. Sim. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, ó. Alimenta a indústria de abuso e tráfico humanos, né? Esse é um ponto, talvez aqui, o mais importante, né? E é o menos falado, né? Então, por exemplo, a grande parte da pornografia envolve exploração, gravação não concedidas, tráficos... Não, tem que cortar essa parte. Tráfico sexual, abuso de menores. Consumir pornografia é financiar uma cadeia global de sofrimento real. Ou seja, que muitas pessoas não falam sobre isso, mas acontece, né? Vídeos com pessoas de menores, né? Se você for mais além mesmo, meu Deus do céu, tem até coisas assim relacionadas a crianças, né? Então é algo terrível, né, amor? Sim, tem, certeza. se eu não me engano, várias pessoas que consomem essas coisas e tem até, tipo, né? Meu Deus do céu, um dia a gente assistiu um filme, eu não lembro o nome do filme, que falava sobre isso. Falava, a gente ficou muito teorizado, não lembro. Nós ficamos aterrorizados, né? Então, realmente é algo terrível. É você financiar isso quando você consome essas coisas, né? Exato. E quarto ponto... nos afasta de Deus e corrompe a pureza do nosso coração. Segundo a perspectiva cristã, quebra a pureza no olhar, alimenta o pecado oculto e enfraquece a vida espiritual. Rouba a autoridade espiritual e propósito. A pornografia prende a alma em culpa, vergonha e um ciclo que impede a nossa intimidade com Deus. Quantos jovens a gente já não atendeu falando isso pra gente, né? Que depois que estava viciado nisso, se afastaram totalmente de Deus. Não conseguia, porque o sentimento de culpa barrava. É como se Deus tivesse se afastado deles pelo pecado que eles tinham cometido. E na verdade, não. Deus nunca vai se afastar da gente por nenhum pecado. Sim. Porque a gente está numa carne pecaminosa, né? Mas o pecado pode nos afastar de Deus. Porque a gente se sente culpado. E esse é o maior foco do diabo, né? Nos culpar para que a gente se afaste da presença. Então, é uma das coisas que acontece também, né, amor? Com certeza. E agora a gente vai pro ponto, assim, principal desse episódio, né? Sim. Que é a minha história relacionada à pornografia. Eu vou até pegar o livro aqui. Porque eu escrevi esse livro, né? Esse livro chama A Maldição da Pornografia no Casamento. Então, na verdade, a gente vai contar um pedacinho dessa história, né? Assim, os pontos mais importantes. Mas tudo isso vai estar nesse livro, né? Então, como começou a pornografia na minha vida, né? Começou desde a minha infância. Né? Quando eu era pequeno, o meu ambiente ali me proporcionava isso. Por mais que quando eu era pequeno, tinha meus 10 anos, 12 anos, o acesso à pornografia, ele era muito limitado relacionado a hoje, comparado a hoje. Né? Sim. Hoje em dia, o celular... Hoje em dia, a criança ela tem acesso ao que ela quiser. Se a mãe se policiar, ela pode acessar o que ela quiser ali no celular, né? Sim. Na minha época, não. Na minha época, era revistas, era fita VHS, era DVD, eram as coisas antigas, né? Então, a gente tinha que se esforçar muito pra ver, né? Sim. Só que Satanás, ele é tão astuto, ele é tão, assim... tão... Porque ele sempre vai arrumar uma maneira de você ver. Sempre, né? Então, eu lembro que eu ia pra casa de um amigo meu particular, né? Colega ali, né? É o seguinte, eu fui na casa dele, tava só eu e ele lá.
Aí a mãe dele tava trabalhando, né? Ele falou assim, Maico, eu vou colocar um filme aqui, mas você não vai falar pra minha mãe, beleza? Eu achei que era um filme de desenho, inocência, eu achei que era outro... Nada. Eu falei, mas por que ele não quer falar pra mãe dele? Fiquei quieto, né? Beleza. Aí, de repente, ele vai e coloca um filme de pornografia lá, um vídeo. E foi muito estranho, porque ele colocou aquele vídeo ali e ele ficou rindo, dando risada da minha reação. Porque, tipo assim, ele ficou rindo da minha reação, porque acredito que esse dia foi a primeira vez que eu tinha visto. Eu não me lembro de ter visto antes, né? E ele ficou rindo daquela situação ali e eu, assustado, falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso, né? E aí outra vez eu fui na casa dele, aí só que foi diferente. Eu tava lá, eu estava lá, né? Aí ele, de repente, colocou um filme lá também. Aí o filme tava mostrando um cenário, assim, de floresta, até aí tá tudo bem. Eu falei assim, não é pornografia, deve ser um filme, sei lá. De repente, aparece um bicho, assim, ó. Gente, que eu nunca vi um bicho tão feio igual aquele. Eu sempre fui medroso com filme de terror e tal, essas coisas, né? E eu lembro que eu saí chorando, esgoelando da casa dele. Fui embora e aquilo ficou questão de anos na minha cabeça, aquela imagem, né? Então, já é uma dica pra você, pai e mãe. Sim. Tomem muito cuidado com a companhia dos seus filhos. Lembre-se que quando eu tô contando isso pra você de algo que aconteceu que a gente não tinha tanto acesso, era mais restrito. Hoje, se seu filho tiver com um amigo ali, né, uma amizade que tá com o celular na mão, ele pode mostrar pro seu filho. Né? E prestar atenção também no que o teu filho tá assistindo, né? Certo. Então, ou seja, eu tive contato muito cedo. Eu lembro também, isso aqui é muito forte, que eu lembro que eu ia na casa de familiares meus e quando eu chegava lá, tava eu e meus primos, né? E aí as pessoas mais velhas lá, tios, avós e tal. O que eles faziam? Eles fechavam a porta, colocava eu e os meus primos pra fora da casa, né? E eles ficavam assistindo pornografia lá dentro. Todo mundo ficava assistindo pornografia. E eu lembro que a gente ficava se esforçando ao máximo pra tentar ver, porque a gente já desconfiava, né? Ele falou assim, poxa, ele não tirou a gente pra fora pra assistir o filme do Shrek, né? O Rei Leão, não ia chamar a gente pra assistir com ele, né? Sim. Então a gente já desconfiava disso, né? E a gente ficava se esforçando pra ver, e a gente sempre dava um jeitinho de ver também. Então, ou seja, o meu ambiente, ele me proporcionou muito isso, né? E eu fui levando desde a minha infância ali, né? Até o meu namoro, né? Tanto é que quando eu comecei... A Carol até contou uma palhinha disso. Quando eu comecei a namorar com a Carol, pra mim era algo normal. Era tão normal que eu não me importava se ela visse ou não no meu celular. Sim. Tanto é que, tipo assim... Sabe quando você deixa... Tipo assim, você mexe no celular, fica todas as abas abertas. Né? E fica toda a histórica e fica as abas abertas. Sim. Eu literalmente não fechava a aba, não fechava nada, porque eu não sentia uma culpa. Pra mim aquilo era normal. Sim. Até então. Pra mim não sabia que era errado. Pra mim eu pensava assim, o homem precisa disso. Entendeu? O homem tem que ver mulher, ele precisa disso, né? Então tinha isso na minha cabeça. E aí eu lembro que um dia eu tava com a Carol conversando, e ela pegou meu celular, assim, não sei o que aconteceu, do nada ela pegou e viu. Eu falei, mas o que é isso aqui? Aí eu falei, tá, ó, isso aí, eu assisti. Aí na hora ela ficou muito triste e tal. Só que como foi a primeira vez que ela tinha visto, ela falou assim, ó, tudo bem, é a primeira vez que eu tô vendo, só que eu não quero que você faça isso mais. Não faz sentido, você tá comigo, então não é pra você estar vendo essas coisas e tal. Na hora ali eu falei, poxa, beleza e tal. Já vi que ela não gostava daquilo. Aí entreguei minha vida pra Jesus, a gente começou a ir pra igreja, tudo. O Espírito Santo já começou ali a moldar o meu coração. Só que quando você tá tão preso naquele pecado, é um processo pra você sair dele. É porque tem gente que acha que vai entregar a vida pra Jesus e já era tudo, né? Agora se tornou um alecrim dourado. É um processo, é uma luta constante, que a gente sempre tem que estar matando um leão cada dia. Exato. Né? Todo dia a gente tem que estar matando ali um leão, né? Então eu lembro que a partir desse momento eu consumia pornografia só que escondido, porque eu sabia que ela não gostava. Sim. Né? E ao mesmo tempo tentando lutar ali, pra vencer, tentando lutar, então eu escondi. Só que a Carol, gente... A Carol, ela tem uma profissão. É que vocês não sabem, eu vou apresentar a profissão da Carol. A Carol, ela é investigadora. E ela descobre tudo. Então, acho que é um dom da mulher isso daí. Não, mas acho que, se for um dom da Carol, se for um dom de mulher, a Carol tem 2 vezes mais. Porque ela descobria facilmente. Eu falei, não, agora não vai descobrir, ela ia lá descobrir. É Deus mostrando pra ela, né? Ela é uma hacker, ela descobre tudo, né? Então ela descobriu por diversas vezes a mesma coisa. Chorava, eu pedia desculpa pra ela, mas só que era algo que eu não tava conseguindo vencer. Por quê? Porque a pornografia,
ela é como um vício de drogas. Então você precisa ter ajuda. Você precisa procurar ajuda. Você precisa buscar em Deus para Deus te libertar disso. Porque senão é algo natural. É algo natural, né? Então, Sim. por muito tempo, por várias vezes ela pegou. Aí foi levando pro namoro. Depois a gente levou pro casamento, né? E aí trouxe muita desconfiança. Né, Muito. amor? Eu me sentia muito, como eu falei no começo, né? Me comparava muito, não me sentia uma mulher suficiente, que eu imaginava, cara, se eu sou suficiente, por que ele procura em outro lugar? Sim. E isso traz muita coisa pra mulher, de fato, que está do lado do seu parceiro e ele faz isso. E eu quero falar pra você, mulher, que você não tem culpa. Isso não tem nada a ver com você. Não é pelo seu corpo, pela sua cor, pelo seu cabelo. Não tem nada a ver com a sua performance. Nada a ver. Isso é um caráter corrompido do homem. Às vezes, coisas, por exemplo, eu não sabia o que acontecia com o Maicon. Então, todas as vezes, desde a primeira vez que eu peguei, até esses 9 anos lutando contra isso, nós dois juntos, a gente apenas discutia. E lembra, não sei se vocês vão lembrar no primeiro EP que eu falei que a gente já chegou a se agredir. Sim. Então, a gente teve um relacionamento muito conturbado no começo. Foi literalmente Deus que foi nos transformando. Então, eu pegava, eu agredia ele, a gente discutia, eu ia embora, chorava. Mas eu nunca, nesses 9 anos, eu nunca perguntei pra ele, por que você faz isso? Da onde começou isso? Eu nunca sabia a raiz do problema. Eu fui descobrir isso depois que ele escreveu o livro, que eu li o livro. Eu falei, meu Deus, na verdade ele precisa de ajuda, se libertar disso, Sim. misericórdia. Então, eu trazia toda a culpa pra mim. Pra mim, a bagagem era toda minha. Se ele fazia isso, é porque eu estava errada. E a culpa não tem nada a ver com você. É um caráter dele que precisa ser moldado em Cristo, né? O problema é a pessoa que tá viciada ali, ela precisa ser ajudada. Sim. Né? Então é uma coisa que a gente sempre, depois que eu escrevi esse livro, né, muitos jovens conversou comigo, que também estava passando por isso. Sim. E esse livro aqui, ele foi uma porta que foi aberta para muitos jovens, né? No caso, que tinha vergonha, e aí eles viam o líder deles passando por isso, né? Porque quando eu escrevi esse livro aqui, eu era líder de jovem, né? Então, os jovens chegavam assim, meu líder passou por isso, então eu posso falar com ele. Exato. Porque, assim, Deus, às vezes ele permite que a gente passe por coisas. E aí, isso é uma cicatriz aberta, mas ela se torna uma ferida aberta, mas se torna uma cicatriz. E essa cicatriz é para salvar muitas pessoas. Exato. Me diz você não teria mais facilidade de conversar com uma pessoa sobre um assunto que você tá passando, com uma pessoa que já passou por isso? A pessoa ela teria muito mais propriedade para falar com você, Exato. né? Um exemplo. E você se sente confortável também, né, por saber Isso, que a se pessoa sente já confortável. fez. Por exemplo, uma pessoa perdeu a mãe, né? Tá repreendido, em nome de Jesus, uma pessoa perdeu a mãe. Eu posso confortar essa pessoa, eu posso falar pra ela, olha, eu imagino a dor que você tá passando, mas eu não sei o que é a dor de perder uma mãe. Graças a Deus. Eu não sei. Mas tem pessoas que já perderam a mãe e sabem que é uma dor de perder a mãe, entendeu? Então olha a diferença ali. Ali tem uma propriedade. Então o jovem chegava pra mim e falava abertamente, Michael, eu tô passando por isso, é a mesma coisa, eu li seu livro e me ajuda. Né? Então a gente crê que é isso. Antes da gente continuar a história, eu vou dar uma pausa rapidinho pra gente falar dos nossos patrocinadores, né? Os nossos parceiros. Você que é músico, serve na igreja ou tem desejo de servir na igreja, né? Seja cantando, tocando algum instrumento, né? Eu te convido a conhecer a nossa academia Michel Santos Academy. Nela você vai aprender a tocar violão, você vai aprender a tocar teclado, você vai aprender a cantar com excelência e tudo isso para servir ao Senhor, né? Entenda que isso é um investimento para servir o Senhor com excelência, né? Eu juntamente com a Carol e com o professor Fábio, a gente está nessa missão, né, de ajudar você, músico, a se desenvolver musicalmente para servir ao Senhor. Lá já são mais de 3.000 alunos lá dentro da nossa plataforma, né? São cursos online, você pode adquirir separadamente Academia do Violão, Academia do Teclado, Academia do Canto, ou você pode pegar o combo, né, que é a nossa academia completa. Vai estar aparecendo um QR Code aí, só você apontar o seu celular ou o link vai estar na descrição. Dá uma olhada lá que você vai ver que vai ser algo que vai te ajudar muito, tá? O valor ele é único, você paga só uma vez e tem acesso vitalício ali a todos os treinamentos ou um individual caso você queira, beleza? Isso mesmo. Temos outra parceira também, que é a TF Fotografia. Ela faz ensaio de gestante, fotos de criança, casamento, aniversário. Então, você que tem um desejo, principalmente aí final de ano chegando, às vezes você quer fazer um ensaio com a sua família, né, pra postar ali, uma árvore de Natal e tudo mais, manda mensagem pra ela, pesquisa ela aí no Instagram, TF Fotografia, e eu tenho certeza que seus vídeos, suas fotos ficarão perfeitos, né, amor? Com certeza. E você que quer deixar a tua casa linda, final de ano tá chegando, dezembrão, aí Natal, você que quer deixar a sua casa linda pra receber os familiares, geralmente a gente faz isso, né, amor? Sim, deixa a casa mais tudo, linda, né? Ali, ajeita
explicar tudo, porque a gente vai receber visita. Eu convido você a conhecer a Viver Bem Estofados, tá? Porque lá vai ter ali móveis lindos, sofá, cama, poltrona, mesa. A Viver Bem, ela alcança todos os cômodos da tua casa, né? Para trazer conforto e trazer também ali algo que vai deixar a sua casa linda, tá bom? Então vai estar também aparecendo aí o QR Code e também o Instagram deles, o endereço. Dá uma olhada lá que vai te ajudar bastante, beleza? Vamos lá então, continuando aqui na nossa história, agora a gente chegou no ponto chave, né, principal dessa história, que é o seguinte. Então, só resumindo o que a gente contou, né, eu tive ali o contato da pornografia desde a minha infância, desde quando era pequeno, tive contato, tal, levei pro meu namoro, levei pro meu casamento, aquilo foi algo terrível, né, que a gente não falou algo muito importante também, né, antes da gente entrar nessa parte, é que um abismo ele puxa outro. Eu até comentei sobre isso, mas eu não falei sobre isso que eu vou falar agora, né, Sim. Porque o pecado da pornografia levou a gente a ter o pecado da fornicação, né? Então uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa sempre vai puxar a outra. Então, quando a gente... teve um momento ali que eu tava tão entregue ali, né, à pornografia, que eu já não conseguia lutar mesmo, literalmente. Eu não via forças pra lutar. E você que tá vendo esse episódio, se você estiver passando por isso, saiba que tem pessoas que podem te ajudar. Primeiro, Jesus, tá? Exato. Jesus, ele pagou um alto preço pelos seus pecados, pelos meus pecados. E segundo, procura um líder seu de confiança, seu pastor, alguém que você confia, conversa com ele, ele vai lutar com você. É muito melhor, né, amor, quando tem outra pessoa sabendo Exato. Ali, né? É aquela coisa, quem confessa a tentação, não confessa pecado. Exato. Né? E se você confessar ali, com certeza a pessoa ela vai te ajudar e vai te instruir em Deus, né? É muito mais fácil, né? Então chegou um momento pra você ver que eu tava tão entregue que eu não acreditava mais na minha mudança. Que eu não acreditava que eu seria capaz de parar. E aí teve um dia, eu lembro claramente que eu falei pra Deus assim, falei, Deus, eu tô tentando vencer isso já há muito tempo. Eu fico uma semana, caio de novo. Aí depois eu venho mais forte, fico um mês, caio de novo. Aí tem vezes que eu tô fraco, fico 2 dias, caio de novo. Eu falei, pai, o Senhor me criou pecador assim e eu vou ser pra sempre assim. A gente sempre vai ser pecador, isso é normal. Mas eu falei assim, Deus, eu não consigo vencer esse vício. Tava entregue, né? Eu tava entregue, eu não consigo vencer. E aí, pra mim, era algo, era rotina. Se eu tivesse sozinho, eu fazia isso. E aí chegou um dia que a gente tinha um churrasco pra gente ir à casa de um casal de amigos nossos, né? E os nossos pastores da época iam também, que estava pastoreando a gente na época. E aí a gente ia nesse churrasco. A ideia era o seguinte, eu tava trabalhando, né? Amor, você vai me ajudando aí, porque a Carol também tava, então ela lembra mais... Às vezes a mulher tem uma lembrança bem melhor que a do homem, né? E qual que era o combinado, né, amor? Você ia com os pastores... Na verdade, eu ia com o Maicon, mas só que eu tava muito desconfiada dele já. Porque nessa... parte do casamento chegou num momento que ele tava muito entregue a isso, né? E antigamente ele dava umas vaciladas, então assistia no Google normal e tal, depois ele foi pra barra anônima. Então eu nunca mais conseguia pegar. Eu tinha achado um jeito, assim, que ela nunca ia descobrir. Exato. A aba anônima, você vai ver que Deus revela também. Fica a dica aí. E aí eu tava muito desconfiada, porque como a gente leu todas as perspectivas que fala... A gente leu tudo no começo, né? E geralmente, quando o cara tá viciado em pornografia, ele se afasta da mulher, procura mesmo, porque ele se satisfaz sozinho, enfim, né? Então, eu tava muito desconfiada, porque ele já tava mais afastado de mim. Eu falei, cara, alguma coisa errada tem aí, mas como que eu vou fazer pra descobrir? Que agora ele arrumou um jeitinho de esconder mais ainda, né? Então, era pra mim ter ido com ele no churrasco, nesses amigos, né? E eu tive uma ideia, falei, cara, eu não vou com ele, vou falar pra ele que eu vou com os nossos pastores. E aí, depois ele vai sozinho, depois eu vou na frente, depois ele vai. Então, eu mandei uma mensagem pra ele, falando, amor, eu vou com os pastores... E depois você chega, toma banho e vai. Banho e se encontra lá. Exato. Aí... E não fui com os pastores. Não foi, gente. Mas calma que a gente vai chegar nessa parte. E aí, beleza. Eu falei assim, ela vai com os pastores, então eu vou embora, vou estar sozinho em casa. Aí o Lapeta. O tentador, o Lapeta, já começou assim, ó. Você vai estar sozinho em casa. Assiste uma pornografia e tal. Aí eu falei, cara... Eu vou estar sozinho em casa, então eu vou assistir. Sabe quando você vai pra casa e você já tem um compromisso com o diabo já? Você já tem um compromisso com o pecado?
Eu tava indo na moto já imaginando, eu chegando em casa e fazendo isso, né? Então eu fui embora achando que a Carol estava já lá na casa desse casal de amigos nossos, desse churrasco, tava indo em casa. Tava indo embora, de boa, na moto lá, tal, pensando, né? É uma viagem longa, né? Na época a gente morava em Machado, Alves né? Machado, Então isso. era, sei lá, 20 minutos ali de... Exato. Acho que nem isso, talvez, sei lá, uns daí, 15 né? Porque minutos. do João Domingos, de Machado até João Domingos, né? Mais ou menos. No meu caso, foi do centro pra lá, né? Sim. E aí, beleza, eu tava indo e tal, imaginando tudo. Cheguei em casa, até dei uma vasculhada assim pra ver se não tinha ninguém em casa. E eu já imaginava, por quê? Porque eu falei, cara, se ele for fazer alguma coisa errada, provavelmente ele vai ver se eu tô em casa. E a gente no apartamento tinha 3 quartos, né? E eu falei, eu vou ficar dentro do que sempre fica trancado. Então pra ele vai ser comum, porque aquele quarto tá trancado. E de fato, ele chegou e conferiu se eu tava em casa, tentou abrir essa porta e não conseguiu, tava trancado normal e eu tava lá dentro, né? Sim, aí eu cheguei lá, pá, não achei ela. Falei, não, tô beleza. Sentei no sofá, comecei a acessar os vídeos, né? E, gente, por que eu não tenho vergonha de falar sobre isso? Por mais que é um assunto delicado. Você vê que desde o início a gente tá meio assim, ó. É um assunto delicado pra gente se tratar. Mas saiba, você que tá vendo aí, a gente já é curado disso, né? Isso já não faz mais efeito pra nós. E... É uma forma de abençoar outras pessoas, porque tem casais que podem estar passando por isso. Sim, com certeza, né? Com certeza. Então, o fato de eu escrever esse livro, né? Você fala assim, poxa, o Michael teve coragem de expor isso no livro dele, né? Sobre esse pecado dele. Irmãos, eu creio que Deus me chamou pra isso, né? E às vezes o que a gente passa é pra salvar outras pessoas. E se é pra salvar outras pessoas, tá tudo bem. Exato. Né? Tá tudo bem. Então, beleza. Eu sentei no sofá lá, já entrei lá no site de pornografia, comecei a assistir. Automaticamente, a pornografia ela te leva a outro pecado, que é o pecado da masturbação, né? Beleza, tô lá, né, como algo que eu já costumava fazer, porque era um pecado que estava impregnado em mim. De repente, quem me aparece ali? A Carol. Ela estava escondida em um dos quartos lá, né, e de repente ela aparece e pega eu ali no ato, né. Foi algo terrível que aconteceu ali. Na hora, eu não sei nem o que eu fazia, se eu pulava da janela e me matava, se... Deus me livre. Literalmente, eu fiquei ali sem saber o que fazer. Eu sei que eu corri pros pés dela, comecei a pedir perdão, chorar, e ao mesmo tempo ela gritando comigo, brava, me batendo, me dando um monte de soco. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Na hora ali, eu pensei que eu tinha, de fato, jogado a minha vida fora, né, amor? Exato, e era algo oculto que eu descobria, né, direto, mas os nossos pastores não sabiam, até porque a gente estava à frente de uma liderança, então eu não me abria contar isso com os meus pastores, e o Maico também não, né, e os pastores que estavam na época, o pastor Jardel e o pastor Aline, eles esteve aqui no primeiro episódio, né, a gente sempre foram muito próximos. Né, no terceiro episódio. Isso, não, no segundo episódio. Então a gente sempre foi muito próximo, eu sempre fui muito aberta com eles, né? E aí, nesse momento eu liguei, porque eles estavam esperando a gente na casa desse casal, né? E aí eu liguei, falando um monte, xingando o Michael pra eles. E eles, calma, Carol, estamos chegando aí, foram pra lá. Eu não queria falar com eles, porque eu já sabia o que eles iam falar. Então eu me escondi, o Mike também não apareceu, enfim. E aí eu peguei minhas coisas e fui embora de casa. Aí a gente se separou e a gente ficou um tempo separado. E nessa época eu sempre fui muito sábia em questão de envolver minha família no meu relacionamento. Desde o namoro eu nunca fui de falar brigas, coisas que a gente vivia, porque eu tinha noção de que a minha família poderia pegar a raiva do Mike. A não ser quando a gente brigava muito, que expandia, eles viam, e aí não queria a gente junto, enfim. Então, quando eu fui pra casa da minha mãe, eu aproveitei que minha avó estava bem de idade, né, tava passando assim por algumas coisinhas, então eu falei pra minha mãe, que a gente morava em outra cidade, né, que eu ia passar um tempo pra matar a saudade da minha avó. Não falei o que tinha acontecido, porque eu não sabia se um dia eu ia voltar. E eu não queria que minha família tivesse esse ranço do Michael, né? Fui embora, a gente se separou, fiquei um tempo fora. E aí entrou, tipo, nossos pastores nos ajudou muito nessa fase. Eles iam em casa, me buscavam, me levavam pra casa deles, conversavam comigo, conversava com o Michael. Chegou um dia que ele chamou eu e também chamou o Michael, e a gente ficou na mesa sentando sobre tudo isso. E ali eu comecei a entender... A Carol me matando no olhar, de tanta raiva que ela tava de mim, né? Mas faz parte. Faz parte. E ali eu comecei a entender, de fato, que não era sobre mim. Porque eu comecei a entender a história dele, que vinha de antes. Foi algo que foi implantado pros familiares, pra família era algo normal. Era algo que o homem precisava fazer e tudo mais, né?
Então, ali eu comecei a entender que não tinha nada a ver comigo, que não era porque ele não me achava bonita, não era porque eu falhava em alguma coisa, não tinha a ver comigo, tinha a ver com essa falha no caráter, né? Sim. E aí começou a ser curado. E eu né, até escrevi aqui, ó, eu vou ler aqui com vocês o capítulo 15, né, do livro, que o título dele é O Desespero em Meio à Solidão, que foi o dia que a Carol descobriu, que foi, assim, foi terrível. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Nesse dia do ato, a gente tinha um churrasco pra ir, e de repente o celular da Carol toca. Eram os nossos pastores e amigos, perguntando se nós já estávamos indo pra lá. A resposta da Carol foi o seguinte: não vamos mais. Acabei de ver o Maico vendo pornografia. Claro que não foi com essas palavras, mas não quero colocar aqui termos ridículos além do vocábulo pornografia. E após desligar o telefone, ela saiu de casa, foi esfriar a cabeça e tentar digerir o que tinha acontecido. Eu não estava acreditando que ela tinha me visto vendo pornografia. Por alguns instantes, eu pensei até que era uma visão que eu estava tendo. Que aquilo não era real, e sim um sonho. Tentei me beliscar para acordar, mas o que aconteceu foi que eu senti mais dores. Eu me tranquei no quarto, apaguei a luz e me deitei no chão. Naquele momento de escuridão, eu já não via mais nada, a não ser a tristeza, culpa, desespero e solidão. Naquele quarto escuro, fiquei por mais ou menos 1 hora. Era o escuro, eu e minha culpa. Esse dia foi bizarro. Eu não desejo pra ninguém, principalmente pra você que está lendo esse livro. No caso, sou eu que estou lendo agora, né? Amém. Que está lendo esse livro. Se até aqui você ainda... Aí, beleza, eu continuo falando aqui pra ajudar as pessoas, né? Então, assim, foi algo terrível, né? Que a gente passou naquele momento, um momento realmente de desespero ali, que eu achei que eu tinha jogado meu casamento fora. Né? Que eu achei que eu tinha jogado meu casamento fora e fora a vergonha, né? Porque, poxa, eu era líder dos jovens. O meu pastor tinha pegado... Porque assim, ó, sabe por que muitas pessoas não conseguem se livrar da pornografia? Porque elas tentam sozinho. E por que as pessoas não pedem ajudas, né? Porque ela tem vergonha daquilo. Né, amor? Ela tem vergonha. Eu lembro que quando eu pecava, né? Acredito que todo mundo é assim. A gente chegava na igreja e parece que todo mundo sabe do nosso pecado. As pessoas olhavam pra nós assim, a pessoa tá normal, ela tá olhando normal pra você assim. E a gente ficava olhando, e eu tinha medo do pastor revelar no púlpito. Eis que eu te digo, Marco. Então, assim, por isso que foi algo muito difícil, né? Eu tinha muita vergonha dos meus pastores da época, né? Conversei com o meu pastor da época que tava pastorando a gente, que é o pastor Jardel, pastor Aline. O pastor Jardel conversou muito comigo, assim, ele foi... de fato, de Deus pra minha vida, sabe? Ele abriu muito a minha visão em relação a isso, me ajudou demais, né? E aí, depois teve o pós, né? Que não foi tão fácil. Primeiro, que quando a Carol... Já foi contar essa parte? Que a gente voltou? Não, ou não chegou? Você quer falar sobre isso? A gente voltou depois de muita conversa, né? Os pastores nos aconselhando muito na Bíblia, falando que futuramente isso poderia ser um testemunho na nossa vida, né? E aí eu decidi voltar. E aí, depois disso, mas eu voltei muito lá em cima. Tipo, perdoei, mas não liberei perdão de fato. Então, a todo momento eu queria que o Mike se humilhasse pra mim. Porque ele tinha errado comigo. Então, eu voltei com esse sentimento, né? Eu queria que ele se humilhasse, não liberei perdão de fato. Então, eu vivia jogando na cara dele. Tudo que ele fazia. Deixou de fazer algo, eu jogava na cara dele isso. Até o momento que a gente já tava há alguns meses, eu acho que a gente tinha voltado, 1 mês, 2 meses. E aí eu fui jogar na cara dele, eu lembro até hoje, na cozinha do apartamento. Ele fez alguma coisa que eu não gostei e eu fui jogar na cara dele. Falei, mas você é isso. E ele virou, olhou bem assim, bem calmo no meu olho e falou assim, amor, tudo que você joga na minha cara já não surge efeito sobre mim, porque Deus me perdoa. E aí, naquele momento, começou a minha cura e eu entender que, de fato, eu precisava liberar um perdão de verdade, porque... se Deus, que é santo, perdoou ele, quem sou eu, pecadora, pra não perdoar? De fato, né? Se eu já tinha decidido voltar e eu não liberasse perdão de fato, a gente só ia empurrar com a barriga. A gente ia ficar todos esses anos empurrando, maltratando, querendo que ele se humilhasse. Então, eu precisava liberar perdão. Se eu já tinha decidido voltar, liberar perdão era a única forma que eu tinha de continuar um casamento saudável, né? Então, ali, eu consegui liberar perdão de fato e foi um tratamento de Deus. Deus foi me tratando. Tanto que hoje, como a gente tá falando, é um assunto delicado. Sim. Que a gente fala, assim, com mais receio do que as pessoas que estão assistindo vão ver, porque a gente é totalmente curado disso. Sim. Uma frase que eu vi essa semana é que o liberar perdão não nos faz esquecer. Eu não esqueço, eu lembro toda a cena, mas já não dói mais em mim. Então, ele abre caminho, na verdade, pra você viver o novo de Deus.
Então, eu liberei perdão pro Michael. Hoje é um assunto que a gente toca como testemunho, não me dói mais Sim, isso. sim. Principalmente por ele ter mudado nisso, né? Deus ter transformado ele. E eu tenho entendido que não tinha a ver comigo, era um pecado que precisava ser curado. E aí começou a nossa cura, né? A minha cura de entender, de me valorizar, de começar a me amar e entender tudo isso. Porque, como eu disse, desde o começo ali, quando eu pegava, era muita insegurança, porque eu me sentia insegura. Tudo isso eu jogava tudo pra mim. Poxa, ele faz porque eu não sou o suficiente, porque eu não sou bonita, porque o meu corpo é isso, porque meu cabelo é isso, porque minha cor é isso. Então eu jogava toda essa barreira pra mim. E isso me trouxe muitas inseguranças, ao ponto da gente ter ciúmes obsessivos, a gente se agredia por conta de ciúmes, ele andava na rua, assim, de forma bizarra, olhando pro chão. Gente, olha como que era. Eu lembro claramente isso. Eu andava assim, ó, olhando pro chão. Quando a gente ia pro calçadão é um monte de gente, né? Então, tipo, tem mulheres do lado de cá, homem, tudo. E eu lembro que o ciúme era tão forte, né? Se você olhasse que de relance... Era assim, ó, eu andava olhando pra baixo, ó, literalmente. Aí eu dava até pra jogar assim, não, eu aprendi com a minha mãe, né? Que ela fala assim, olha, anda olhando pro chão, já estou isso aí, né? Anda olhando pro chão. Eu lembro que eu ia ali andando, se eu levantasse de relance, assim, ó. E tivesse uma menina na frente. Ó, flup, de relance, essa menina fala assim, desculpa, mãe. Exato, senão briga na Sim, certa. era um ciúme que a gente Exato. tinha. Então né? trouxe muitas inseguranças pra mim, né? Demais. E Deus precisou me curar disso, entender que, na verdade, antes de amar ao Michael, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e a mim mesmo. Eu preciso Sim. ter um amor próprio por mim, Uhum. pra entender que independente do que ele faça, cara, eu preciso me amar. Então, aí começou um tratamento de Deus comigo também, sobre a minha identidade, sobre o amor próprio, sobre eu me amar, entender que, independente do que ele faça, não tem a ver comigo. Eu tenho os meus princípios, eu tenho as minhas honras, eu tenho minhas qualidades, né? Então, Deus começou a tratar nisso e hoje a gente é totalmente curado Sim. nisso, tanto no quesito ciúmes, até porque eu acredito que se Deus não tivesse tratado toda essa parte... Cara, seria muito difícil ele nos usar hoje, porque certeza. hoje, no ministério que ele nos usa, né, a gente tá sempre conversando com pessoas, o Mike conversando com mulher e tudo mais, e antes eu jamais permitiria. Então, Sim. começou a cura e você, mulher que tá assistindo, mais uma vez eu repito, a culpa não é sua, não joga pra você uma barreira que você não precisa, Uhum. porque a gente só se sente mal, a gente só se compara, só é espírito de comparação, né? Então, se ame e entende que não tem a ver com você, é algo que precisa ser curado nele. E se você está disposta a continuar casada, e eu te aconselho a continuar, porque família é um projeto de Deus, Com certeza. casamento é um só, até Entenda que a morte nos pornografia é uma separe. ferramenta pra tentar separar. Exato. É uma coisa que o diabo levantou pra tentar destruir o casamento. Então, todo mundo tem as suas falhas, os seus erros, e se você está disposta a lutar pelo seu casamento, luta da forma certa, entende que você precisa ser amiga, parceira nesse Isso, momento. é esse ponto que eu ia falar. Então, essa parte que eu voltei foi a parte que Deus mais começou a me curar e me fazer entender que eu precisava ser amiga nesse período. Porque em todo momento que eu pegava as pornografias do Michael, pegava histórico, eu era a pessoa que julgava, que agredia, que brigava, que maltratava, que queria que ele se humilhasse pra mim. E eu nunca perguntei da onde tinha vindo. Então, ou seja, eu nunca fui a amiga de sentar, cara, tá, se eu decidir perdoar, se eu decidir continuar o casamento, por que você faz isso? O que te leva a pecar? Tem a ver comigo, tal? Que eu ia entender, de fato, tinha vindo de antes. Então, nesse momento, é um pecado, que todos nós temos pecado, cada um na sua área, né? Por quantas vezes eu já não falhei e às vezes eu me senti envergonhada diante de Deus, de sempre pedir perdão e às vezes cair no mesmo erro. Então, se você está disposta a lutar, a continuar o seu casamento, crendo que Deus vai transformar o seu marido, porque ele pode transformar, ou também transformar a sua mulher, que pode ser inverso, né? Lute da forma certa. Lute sentando para conversar, como a gente falou já também no primeiro episódio, a importância do diálogo, foi através do diálogo que voltou essa confiança, porque a confiança que eu tinha com o Mike foi totalmente corrompida, principalmente pelo quê? Todas as vezes que eu pegava a pornografia, isso desde o namoro, eu sempre falava, cara, peguei, tá? Eu sempre ia com provas, tá? Toma, Nossa, isso. Dá o celular na mão dele, Bem-vindo que ao é tribunal isso? da Carol. E aí, ele nunca assumia. Era, assim, raramente era a vez que ele falava, cara, caí. Não, era assim, foi meu amigo, foi tal fulano, foi ciclano que pegou meu celular e vi. E nunca falou, cara, errei de novo, caí. Então, isso foi fazendo com que eu desconfiasse muito dele. Eu não tinha confiança mais nele, porque tudo que ele falava, quando ele falava que ele ia fazer, ele caía de novo.
E aí a gente entendeu depois disso que ele precisava conversar comigo e eu conversar com ele. Então, começou ali a ajuda, porque quando ele tava fraco ele falava. Hoje a gente é muito aberto nisso. A gente tem muito isso fixado na nossa mente. 1000 vezes melhor confessar tentação pra ter uma pessoa pra te ajudar do que confessar pecado. Então, se a gente tá fraco em alguma área da nossa vida, a gente sempre vai falar um pro outro, amor, tô fraco nisso, me ajuda. É gritar um pedido de socorro pra que o outro ajude. Então, o diálogo, a conversa que vocês vão ter, principalmente colocando Deus no meio de tudo isso, eu tenho certeza que vocês serão curados disso e ainda terão um relacionamento, um casamento abençoado e saudável, né, amor? Com certeza. E isso vale pra você, homem, também. Exato. Né? Você que tá aí tentando sozinho, converse com a tua esposa. Converse com ela, abra o jogo com ela, entendeu? Porque assim, ó, uma coisa que a gente aprendeu é que a verdade, por mais que às vezes ela é dolorosa, ela cura. Exato. A verdade, ela é a verdade. Não tem jeito. A verdade, ela é o certo, né? Ó, eu sou um viciado em pornografia, mas eu tô falando a verdade. Essa é a minha verdade, e pronto. É melhor do que você ficar falando o contrário disso e não ser, né? Então, busque essa ajuda, converse, né? Tenha esse diálogo. É uma coisa muito importante também, que eu já ia me esquecendo. Às vezes a pornografia, ela é uma válvula de escape, né? Então, muitos homens e mulheres falam assim, eu assisto porque a minha mulher não faz isso, ela não corresponde a isso. Não é argumento pra você ver pornografia. Não é argumento pra você pecar. Tá entendendo? Porque se isso te afeta, se realmente ela não tá correspondendo, algo do tipo, ou ele não está correspondendo, senta e conversa. Sabe por que muitos casamentos estão chegando ao divórcio? Porque eles não conversam, e principalmente nessa área sexual. Isso. Porque o marido, ele tem desejo de fazer alguma coisa ali e tal, a esposa também, e eles não conversam, não entram num consenso. Aí o que acontece? Que não conversa, a pessoa ela fica querendo aquilo, e aí o que acontece? Ou termina ou tem traição. Exato. Então, busque conversar, dialogar, é a tua parceira, é o teu parceiro, né? Tudo é na base do diálogo, né, amor? Exato, exatamente. E até mesmo em não idealizar, porque às vezes um homem, uma mulher que é viciada em pornografia... Sim, com certeza. Vê muitas coisas em um vídeo. E às vezes quer jogar essa bagagem pra mulher. E a mulher não vai ter aquela performance, porque aquelas mulheres estão sendo pagas pra fazer aquilo. É encenação. A sua mulher não vai ser da mesma forma. Às vezes vocês vão tentar alguma coisa que vocês não vão conseguir juntos. Então, você também parar de jogar essa barra toda pra ela, exatamente. né? Ela não tem e conversarem sobre isso. Exatamente. Que é um tabu até legal de ser falado, porque principalmente para casais cristãos, às vezes não toca nisso, porque tudo é pecado. Então vocês precisam conversar sobre isso e entender que em 4 paredes, vocês são livres como casal. Exatamente. Então vocês precisam conversar, saber o que um gosta, o que o outro não gosta. É que nem a história que eu tinha contado, né, da senhora e do senhor. É uma coisa que, assim, simples, mas se tivesse uma comunicação, os dois tinham feito da forma certa, da forma que agrada os dois. Então precisa ter diálogo, principalmente nessa parte, porque é uma das partes que o diabo mais tem trabalhado para destruir casamentos. E tem conseguido destruir. Com certeza. E você que tá vendo, seja homem, mulher, porque a pornografia não é algo só de homem, né? Acredito que a maioria sim, mas hoje deve estar muito parecido, né? Você saiba que você é livre, né? Que Cristo, ele pagou um alto preço por você. E saiba também que a maior intenção de Satanás com esse vício não é fazer você pecar, mas se sentir culpado pelo teu erro, né, amor? Exato. É uma das coisas que a gente mais conversava com os jovens, né, quando a gente era líder de jovem, é que a maior intenção de Satanás não é fazer apenas que você peque. Porque, a gente tá num mundo pecaminoso, numa carne pecaminosa, a gente vai uma hora ou outra, infelizmente... Por mais que na vida do cristão o pecado tem que ser acidental, às vezes a gente cai em pecado. Mas a maior intenção do diabo é te culpar depois que você cai. Porque ele sabe que com esse sentimento de culpa você vai se afastar cada vez mais de Deus. E aí já era. Com então, certeza. Essa é a maior intenção do diabo, né? Então, essa luta, né, você que é cristão, não é uma luta que a gente vive. O apóstolo Paulo, ele descreve bem essa luta. Se a gente for, até coloquei aqui, Romanos 7, versículo 14, ele fala sobre essa luta que nós temos, né? Porque eu lembro que muitas das vezes... A maioria, na verdade, a não ser quando eu tava totalmente entregue ali, mas a maioria das vezes é eu relutando com isso. E aí eu querendo fazer algo, eu quero fazer o bem. Mas daqui a pouco, tipo assim, o vício ele é assim, na verdade, né? Não, eu não vou ver mais, não vou ver mais. Daqui a pouco, você já viu. Assim, meu Deus, eu já vi. Então o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 7, versículo 14, ele fala assim, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu, mas
nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aí, ó, ele fala aqui, ó, no versículo 24: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí quando a gente pula para Romanos 8, né, o versículo 1, já guarda esse versículo para você aqui, ó. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Ou seja, você é livre. Tá, vou bater de novo nessa tecla. Aí você fala assim, Maico, não, mas eu sou fraco. Eu sou fraco. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Pronto. Ah, Maico, não, Maico, mas é mais forte do que eu, Maico. A palavra de Deus também diz que não sobreveio a vós nenhuma tentação que não fosse comum aos homens, e que ele mesmo vai lhe providenciar o escape. Ah, Maico, mas eu tô preso nisso, Maico, eu tô preso. Nós acabamos de ler aqui que através de Cristo você é livre. Em Cristo Jesus você é livre. Então, o meu conselho, nosso conselho, né, amor, para você, busque em Deus. Busque ajuda, né? E você vai se libertar disso. Se você quiser, manda uma mensagem lá no nosso Instagram. Eu tenho propriedade para falar, eu já passei por isso que você tá passando. Então conversa comigo, a gente vai conversar, a gente vai te ajudar. Se for preciso, a gente cria até um grupo, né, amor, para ajudar, de autoajuda, para ajudar você. Mas saia disso. Vença esse pecado, tá bom? Vença esse pecado, porque isso vai, é algo que vai te destruindo, vai te corroendo por dentro, vai te mudando, vai mudando a tua mentalidade, né? Uma pessoa que vai tirando a pureza de você, né? Porque quando você não consome essas coisas, você olha, eu homem, por exemplo, você homem, você olha pra uma mulher, é uma mulher. Uma mulher, às vezes você acha bonita, é normal, a gente Sim. acha que tem pessoas bonitas, é normal. Exato. Mas quando você tá viciado em pornografia, você olha pra mulher e ela se torna um objeto. E aí você olha com aquele olhar raio-x, sabe aquele olhar raio-x que você já olha a pessoa, mas você já imagina ela nua? Então, você entenda que Deus ele quer te livrar disso, tá bom? E sobre o livro, né, se você quiser, vai estar aparecendo um bannerzinho aí com o QR Code, né? É só apontar o seu celular e você consegue adquirir ele, tá bom? Tem o fretezinho lá, mas é um valor super acessível, né? E tenho certeza que vai te abençoar muito, tá? Ah, Maico, mas eu sou liberto disso, Maico. Glória a Deus, mas você pode conhecer pessoas que estão passando por isso. Então, adquira o livro, dá de presente pra essa pessoa, manda aí em modo anônimo pra pessoa, assim, ó, só pega esse livro aí, ó, sem descrição. Alguém sabe, pelo amor de Deus. Gente, assim, eu tenho colhido muito testemunhos desse livro, né, desde os jovens da nossa igreja que leram, né, na internet, desde né? Da internet, né, porque ele tá postado na Amazon também, o digital. E lá, muitos testemunhos, ontem mesmo a gente estava lendo, né, amor? Então é algo que realmente é transformador, né? Então não deixa de adquirir esse livro que vai te ajudar muito e eu tenho certeza disso. Bom, a gente está chegando ao nosso final, né? E antes da gente partir para esse final, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Eu acredito que muitas coisas que nós passamos faz parte do nosso processo. Né? Então, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, sabe? Por tudo que eu passei. Eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, Sim. porque isso me fez ser melhor, me fez crescer, né? E através disso, poder ajudar outras pessoas também, né? Sim. Quero agradecer também o pastor Jardel, a pastora Aline, né? Que possivelmente estão assistindo esse episódio. Era um pastor nosso na época que a gente passou isso, que a gente passou por isso e, assim, foram cruciais em nossa vida. Deus usou muito eles pra gente não se separar, porque eu não sei o que seria da gente se eles não estivessem ajudando a gente naquela época. Acho que ele nem teria voltado, né? Então, eles foram um canal de bênção na nossa vida, né? Você que é pastoreado aí pelo pastor Jardel, pastor Aline, honra esses dois, porque eles são de Deus mesmo, né? Ajudou muito. Quero agradecer também o Gui, né? Olha o nome dele, o Edward Guilherme. Olha isso, ó. Quero agradecer ele por quê? Porque ele me ajudou a montagem do livro. Na verdade, assim, ó, eu sou escritor, né? Escrevi todo o livro,
Mas meu português... meu português não é lá aquelas coisas, né? E eu não sabia nada de montar um livro, não sabia nem como fazer isso. E ele montou o livro pra mim do zero. Literalmente, eu só mandava os capítulos pra ele, ele arrumou toda a parte... A parte da escrita, ele arrumou toda a ortografia do livro ali, tudo certinho, montou a capa pra mim, e a gente ia conversando. Ou seja, ele fez o meu livro acontecer, né? Deus usou muito a vida dele. Sim. E também quero agradecer a Carol, né? Porque assim, a Carol, ela não desistiu de mim. Ela tinha todos os argumentos pra desistir de mim. Ela pegou pornografia não foi uma vez, não foi duas, não foi 10. Meu Deus, acho que foi mais de... Não foi 100. Foi muitas vezes. E eu agradeço você, amor, por ter esse coração misericordioso. Saiba que a misericórdia que Deus tem, ela habita em você também, né? Você é uma pessoa misericordiosa e você me ajudou muito nisso, né? Você não desistiu de mim, né? Então eu louvo a Deus, sabe que eu te amo muito, né? Você me fez crescer muito através disso, né? E me fez entender também o que é perdão, né? Porque de tantas vezes você me perdoar... Você me perdoou já tantas vezes que isso criou também em mim um coração misericordioso, né? Então, se acontecesse alguma coisa, como já aconteceu também, porque os dois erram. Eu também tive esse coração, porque eu falei, poxa, a Carol fez isso, mas ela já me perdoou tantas vezes, cara. Se eu não perdoar ela por isso, que é tão simples... Cara, eu sou o pior cara da face da terra, né? Então eu te agradeço por você ter esse coração misericordioso. Em nome de Jesus. Quer acrescentar alguma coisa, amor, antes da gente encerrar? Não, só reforçando o que eu falei. Não desista do seu casamento por isso. De fato, é uma das ferramentas que o diabo tem usado. Não só isso, como outras coisas. Mas, só reforçando... Casamento é um projeto de Deus, família é um projeto de Deus. Então não dê de mão beijada pro diabo. Porque ele sempre vai levantar coisas que atraem os nossos olhos para que a gente faça. Mas em tudo, como o Maico disse, somos livres em Cristo. Então vamos vencer tudo isso. E eu creio que se você permanecer e começar a lutar da forma certa, que é em Deus... A sua família será abençoada, seu casamento, seus filhos. Então, não desista. Não entregue a sua família, seu casamento de mão beijadas pro diabo. E tudo vai dar certo em nome de Jesus. Com certeza. Irmãos, então fique com essa mensagem aí, com esse episódio, né? Se você não se inscreveu no canal, a gente tá surpreendendo, que a gente tá vendo um monte de visualização lá, mas não se inscreve, se inscreva no canal, tá bom? Porque quando você se inscreve, é muito mais fácil você receber os próximos conteúdos, né? O YouTube ele vai sugerir pra você, então curte, compartilha. Você vê aquela pessoa que ela tem esse problema, manda pra ela esse vídeo. Tá bom? Envia pra ela esse episódio pra ela assistir, né? Então vai ajudar muito ela. Então se inscreva e você saiba que você é livre, como a Carol falou. Procure ajuda, né? Primeiramente de Deus e de alguma pessoa ali de confiança que vai te ajudar a se libertar disso em nome de Jesus, tá bom? Então a gente tá se encerrando, né? O episódio tá se encerrando, a gente tá se encerrando. O episódio tá se encerrando e a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 20 horas. Aonde, amor? Aqui no Pode Unção. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.